Olá, sou Mariana Paz, psicóloga infantil, e hoje vou falar sobre um assunto que eu considero de extrema importância, que é nós precisamos, como pais e mães, cuidar de nós mesmos para que a gente possa cuidar dos nossos filhos da melhor maneira. Isso me lembra muito uma recomendação que a gente ouve quando a gente viaja de avião, que é assim: em caso de despressurização, coloque primeiro a máscara de oxigênio em você, para depois colocar na sua criança ou em alguém que precise de ajuda. Às vezes isso pode soar um pouco estranho, tem algumas pessoas que não entendem essa mensagem, mas ela faz todo sentido quando a gente pensa em assumir essa função de pai e de mãe. Porque nós precisamos estar bem cuidados, a gente precisa estar bem, tranquilo, para que a gente possa, da melhor forma possível, cuidar dos nossos filhos. Eu tenho lido atualmente as produções de uma autora chamada Laura Sanches, lá de Portugal, e que faz todo sentido da gente poder pensar nesse assunto. Que ela diz o seguinte: nós precisamos encontrar uma maneira de ter acesso às nossas feridas, às nossas marcas que a gente adquire ao longo da nossa história, a história da nossa família, de quem foram os nossos pais, de quem fomos enquanto filhos e como crianças, para que a gente possa dar conta de encarar e de lidar com os sofrimentos e os sentimentos dos nossos filhos, porque isso gera muitas reações em nós mesmos e que muitas vezes a gente foge disso, porque a gente não tem suporte, não tem possibilidade ou coragem de olhar e encarar isso. Então a gente vai fugindo. Então ela está dizendo para a gente que precisamos estar aptos, estar atentos e estar de coração aberto para que a gente possa olhar para as nossas feridas e entender como é que essas feridas estão produzindo algum tipo de influência na relação que a gente estabelece com as nossas crianças. Laura Sanches, essa autora, ela também diz o seguinte: existe uma tendência nossa em estabelecermos um tipo de vínculo muito parecido com as nossas crianças com aquele que a gente teve com os nossos pais. Então, se foi um vínculo mais superficial, se foi um vínculo mais profundo, mais intenso, se havia compreensão, se havia atenção das necessidades, ou era uma relação mais distante e tudo mais, a gente tende a repetir isso com os nossos filhos. A menos que a gente faça um trabalho de crescimento interior, que a gente olhe para nós mesmos e a gente pense: como é que eu gostaria de ser pai e mãe e o que é que eu queria construir na relação com o meu filho, mesmo que isso seja diferente da relação que eu tive com os meus pais. Somos nós, pais, mães, os adultos, os cuidadores dessa criança, que somos os únicos e verdadeiros responsáveis por transformar essas relações. Na verdade, mesmo que os nossos filhos já sejam crescidos e a gente esteja pensando: agora não dá mais tempo de resgatar isso, eu acho que eu deveria ter feito de uma outra maneira, e aí vem aquelas sensações de culpa e tudo mais, o que a gente percebe é que crianças e adolescentes, em geral, eles estão aptos, eles estão com o coração aberto para poderem receber esses pais transformados, diferentes, e estão dispostos a investirem na relação com os pais. Eles querem que essa relação seja melhor sempre. Quando a gente fala sobre olhar para de onde viemos, para a nossa própria história, muitas vezes a gente se coloca como vítima dela. Especialmente quando foi uma história difícil, uma história com muitas tristezas, com muito sofrimento. E muitas vezes a gente faz isso e exige dos nossos filhos e diz a eles que eles não podem se sentir tristes ou decepcionados ou angustiados porque eles não passaram pelas dificuldades que a gente passou.
Às vezes eu ouço muito pais falando dessa maneira, né? Quando na verdade a gente acaba invalidando os sentimentos dos nossos filhos. E muitas vezes nós somos muito exigentes ou muito permissivo em relação aos nossos filhos, porque nós tivemos essa criação e essa história, né? E aí às vezes a gente coloca como um extremo também. Eu sou muito permissível, eu deixo que meu filho faça tudo porque o meu pai ou a minha mãe não deixavam que eu fizesse nada e eu me sentia muito mal com isso. Ou eu sou muito exigente, ou eu mando sempre eles fazerem alguma coisa, sou muito rígido nas minhas orientações e pouco flexível, exatamente em função da minha história, porque eu acho que é assim que deu certo, porque o meu pai ou a minha mãe eram assim comigo, e a gente vai repetindo essas histórias, quando na verdade a gente precisa olhar para o que o meu filho agora, neste momento, precisa, quais são as necessidades dele e minhas na minha relação com meu filho. E aqui estamos falando sobre coragem. Coragem para poder olhar, reconhecer, encarar a nossa história, as nossas feridas ou algo que esteja guardado durante muito tempo, durante muitos anos dentro da gente e que acaba ficando muito marcado. E isso, sem a gente se dar conta, interfere demasiadamente na forma com que a gente se relaciona com os nossos filhos. Então, coragem para olhar para isso, perceber o que não está bem, o que não está legal, como é que está a minha comunicação com meu filho, será que poderia estar melhor? Como é que eu gostaria que estivesse? Será que eu estou nesse caminho? A autora Laura Sanches, ela nos ajuda muito e traz muitas dicas e reflexões para que a gente possa perceber isso. Então ela escreve nesse livro aqui, Mindfulness para a Paz, Laura Sanches, ela fala sobre parentalidade consciente e ela traz muitas reflexões também em relação a isso que eu falei para vocês hoje, da gente se cuidar enquanto pai e mãe, para que a gente possa cuidar melhor dos nossos filhos. Vai falar sobre tipos de vínculos e que a gente estabeleceu na nossa família inicial, com as nossas mães, com os nossos pais, e quem somos agora na nossa família com os nossos filhos, né? Então ela vai trazer essas reflexões e eu acho que contribui muito para a gente poder ter uma relação mais tranquila e com menos sofrimento com as nossas crianças e os nossos adolescentes também, né? Então, indico a leitura, boa leitura para todos e comentem aí também o que vocês acharam do livro e que orientações foram importantes para a sua vida. Um beijinho, tchau, tchau!